Olá, nesse vídeo falaremos um pouco sobre o que é a pressão arterial, o que a influencia e sobre como atuam algumas das medicações frequentemente prescritas para o tratamento da hipertensão. Primeiro é necessário entendermos o que é a pressão arterial. Pressão arterial é a pressão gerada pelo coração ao bombear o sangue para todas as partes do corpo. Ela é composta por dois valores, um mais alto, denominado de pressão sistólica, que é a consequência da contração do coração, e um valor mais baixo, denominado de pressão diastólica, que é a consequência do relaxamento do coração. Apesar de haver uma certa margem, a pressão arterial humana geralmente deve de ficar próxima de 120 por 80 mg de mercúrio, a qual geralmente nos referimos como sendo 12 por 8. Entre os principais fatores que influenciam a pressão arterial está a chamada resistência vascular periférica. Certas moléculas são capazes de fazer com que nossas artérias e arteríolas variem seu diâmetro, porém, como nosso volume de sangue é mais ou menos constante, isso significa que quanto mais reduzido for o diâmetro desses vasos, maior tenderá a ser a pressão sobre eles para que o sangue consiga passar. Outro fator que também influencia a pressão arterial é a quantidade de sangue que passa pelos vasos em um determinado período de tempo. Quando estamos calmos, nosso coração bate um determinado número de vezes por minuto, bombeando uma determinada quantidade de sangue. Porém, em algumas situações, como quando estamos mais agitados, nosso organismo pode liberar uma maior quantidade de certas substâncias, que provocam um aumento no número e na intensidade dos batimentos cardíacos, aumentando a quantidade de sangue bombeado. Entre essas substâncias, podemos citar a adrenalina e a noradrenalina. Também vale a pena destacar que o volume sanguíneo pode sofrer pequenas alterações ao longo das horas, principalmente devido à variação da quantidade de água presente no plasma sanguíneo. O aumento da quantidade de substâncias como o sódio, presente no sal de cozinha, tende a fazer com que haja um aumento na quantidade de água no plasma do sangue, e quanto maior o volume de sangue, maior será a pressão sanguínea. Esses três fatores citados anteriormente são influenciados pelo nível de atividade, estresse e alimentação, fazendo com que a pressão arterial sofra alterações ao longo do dia. Porém, quando a pressão arterial permanece alta mesmo quando estamos calmos e relaxados, isso indica que pode tratar-se de um quadro de pressão alta, também chamada hipertensão. Dentre as principais causas da hipertensão estão a obesidade, o histórico familiar, o hábito de fumar, o consumo excessivo tanto de bebidas alcoólicas quanto sal, os níveis altos de colesterol, a falta de atividade física e o estresse. Apesar da hipertensão geralmente ser uma doença silenciosa, ela pode causar diversas consequências graves, tais como acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e cegueira. A única maneira de determinar se uma pessoa é hipertensa é medindo sua pressão arterial regularmente, ao longo de alguns dias ou semanas, sendo que qualquer diagnóstico ou tratamento de hipertensão deverá ser realizado por um profissional médico habilitado. Caso seja constatada a hipertensão arterial, o médico receitará medicações que auxiliem no retorno da pressão a valores seguros. Entre os grupos de medicamentos frequentemente receitados estão os diuréticos, isto é, medicamentos que aumentam a eliminação de líquidos através da urina. Com isso, o volume de sangue diminui, ajudando a reduzir a pressão arterial. Entre tais medicamentos, podemos citar a hidroclorotiazida e a espironolactona. Apesar dos medicamentos diuréticos terem como função básica aumentar a eliminação de água, o tipo de medicação receitada pelo médico poderá variar de caso para caso, uma vez que elas também influenciam a eliminação de alguns minerais presentes no sangue, como o sódio, o cloreto e o potássio. Outro grupo de medicamentos muito importante no controle da hipertensão são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou inibidores da ECA, para os mais íntimos. Esses medicamentos reduzem a atuação da ECA, o que reduz a produção de angiotensina 2. Como a angiotensina 2 é um vasoconstritor, a redução da quantidade dessa molécula tem como consequência a dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação ajuda o coração a bombear o sangue com mais facilidade para todas as partes do corpo, além de reduzir a pressão arterial. Entre os medicamentos inibidores da ECA estão o captopril e o enalapril. Outros medicamentos frequentemente utilizados são chamados beta-bloqueadores, os quais reduzem a ação da adrenalina e noradrenalina sobre certos órgãos, como o coração.
Isso ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a força de contração do coração, diminuindo assim o volume de sangue bombeado e, por consequência, a pressão sanguínea. Entre tais medicamentos, podemos citar o atenolol e o tartarato de metoprolol. Por fim, vale a pena destacar que as informações citadas anteriormente, apesar de precisas, são simplificações. O número, o tipo de medicação e suas dosagens deverão ser definidos apenas por um profissional médico habilitado e dependerão da situação de cada paciente, e a prescrição e tratamento da hipertensão devem ser acompanhados de hábitos de vida saudáveis.